Papo Mineiro hoje, com uma entrevista especial. Especial porque nós estamos hoje entrando no nosso terceiro ano. Lá se foram 2 anos de Papo Mineiro. E também coincidindo, hoje é a nossa entrevista de número 300. Então, já é um legado em vários assuntos, né? Aqueles principais 8 assuntos que estão lá no YouTube, no Facebook, que muitas pessoas ainda voltam lá atrás para assistir, para reassistir. Então, sinal que a coisa foi de muito conteúdo nas entrevistas. Eu mesmo, o primeiro a ser beneficiado sou eu. São pessoas muito inteligentes, pessoas capazes, pessoas competentes naquilo que fazem. E hoje, para fazer essa comemoração, eu queria tratar de um tema que eu sempre acho que é o tema básico para tudo nessa vida, que é a educação. Então, nossa prosa hoje vai ser sobre educação com o empresário e professor Antônio Cabral, formado pela UFMG em Engenharia Civil e sanitarista. É empresário do ramo imobiliário, sócio-diretor da Exímia Empreendimentos e Participações. Foi um parceiro da consultora Líder no desenvolvimento, na realização do Minas Shopping, do Minas Casa, do Big Shopping Contagem, do shopping também em Governador Valadares. Né? Mas o mais importante nos últimos anos, que ele faz parte do conselho da Fundamig, Associação das Fundações. Ele também é docente da Fundação Logosófica, onde nós nos conhecemos há 40 anos atrás. Colaborador voluntário e também cofundador da Conspiração Mineira pela Educação, um movimento muito interessante, que também vai contar um pouco para nós dessa história. E atualmente ele é presidente do Conselho Empresarial de Educação da Associação Comercial de Minas. Então, uma pessoa com competência para falar sobre educação. Seja bem-vindo, Cabral. Obrigado desde já, Hernani, por essa valiosa oportunidade. Cumprimento, por essa trajetória especial, programa número 300. Começar é fácil. Agora, dar sequência aos nossos projetos é que é a grande questão, como perseverar nas nossas atividades, né, Hernani? Cumprimento também a todos aqueles... Cumprimento também, Hernani, a todos aqueles que acompanham o seu programa, né, que vão nos ver aí nessa entrevista. Cumprimento a todos. Então, é um prazer, uma alegria muito grande de intercambiar com você. Bater esse papo mineiro. Esse papo mineiro que também é um papo sergipano, viu, Hernani? Ótimo, que bom. Olha, o programa já vai em Sergipe, viu? Vai em 18 estados. Isso. Já é distribuído para 18 estados. Então, lá alguém vai ver. Eu brinco muito, né, em função da nossa faixa etária, que eu nasci no milênio passado. Alguns dizem século, mas eu digo milênio, porque os anos 1000, nós estamos no ano 2000, então nós somos do último milênio, né? Nós somos do último milênio. Eu nasci lá em Aracaju, em 1946, Hernani. Logo após a paz da Guerra Mundial, da Segunda Guerra, né? Estabelecimento da paz. Então, eu nasci. Isso. E meu pai era da aeronáutica. Era do tempo que existia uma profissão, Hernani, chamada radiotelegrafia, do radiotelégrafo. Do código Morse. Então, o papai era da aeronáutica e veio transferido aqui para Belo Horizonte, onde eu cheguei aqui um pouco antes de completar 7 anos. E aqui nos estabelecemos, papai gostou muito daqui, achou que era um ambiente maior, não é, para criar os filhos e encaminhar os filhos. Belo Horizonte já era uma cidade importante nesse tempo, 1953. E aqui fizemos a nossa vida, mas eu mantenho vínculos estreitos com Sergipe, onde eu tenho tios vivos ainda, muitos primos e descendentes, então me conecto muito com a minha querida Aracaju. Quem não conhece, conheça Aracaju. Vale a pena conhecer Aracaju. Indico também, porque é uma cidade gostosíssima, viu? Gosto muito de Aracaju. Falo mais, Hernani, sobre a minha trajetória? Pode falar mais, pode ir contando sua história, né?
Então, Agora já em Belo Horizonte, né? Agora já em Belo Horizonte. Já em Belo 70 anos de Belo Horizonte. Horizonte. A minha formação escolar, como quase todos da minha geração, da minha época, foi em escola pública, não é? Em escola pública e escola estadual. Fui morar em Lagoa Santa, né, onde meu pai também esteve na aeronáutica, em Lagoa Santa. Morei numa vila militar, onde tinha uma escolinha chamada Escola Tiradentes, e o nosso macacão tinha ET. Eu era ET e não sabia, só que o ET da Escola Tiradentes. E com muita alegria, Nani, com muita alegria eu volto e vejo essa escola ainda lá, cumprindo toda essa sua missão, sua função extraordinária, né, de educar as novas gerações. Está lá dentro da Vila Asas, onde eu morei dos 9 aos 15 anos. E depois papai foi para Barbacena, mas eu entrei aqui no Colégio Militar de Belo Horizonte. Eu fui aluno do Colégio Militar de 1958. Gostei tanto do meu primeiro ano de ginásio que fiz por 2 vezes, viu, Hernani? Eu me inclinei muito para o esporte, sempre gostei muito do futebol e sempre joguei bola, então eu organizava os torneios, isso era no internato. E aí acabei me descuidando e repeti o ano, mas foi uma experiência, para mim, um fracasso que eu aprendi a transformar num êxito, porque eu tirei desse fracasso tudo aquilo que era importante para a vitória. E convivi com um fracasso. E isso me incomodou bastante ainda lá pelos meus 11 anos e me tornei um aluno aplicado, não é? E cumpri minha etapa no Colégio Militar. E como filho de militar estudando no Colégio Militar, eu acabei me inclinando para ir para o Exército. Então, eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, em 66, onde fiquei um ano, me destaquei, mas projetando a minha vida futura, eu tinha, vamos dizer assim, uma herança que eu observava dos meus pais e era algo meu próprio, que era uma inclinação às iniciativas. Então, eu sempre me considerei uma pessoa com muitas iniciativas, com a capacidade de criar, de ter ideias, pensamentos próprios. Então, acabei deixando o Exército porque era uma vida longa, de 35 a 40 anos, né? E eu preferi vir para o meio civil. Cheguei em Belo Horizonte e aí fiz meu concurso para a Escola de Engenharia, onde ingressei em 67. Deixei o Exército com todas as perspectivas futuras garantidas, né? E tal, para, vamos dizer assim, iniciar uma experiência na vida civil. Primeiro, minha experiência sempre gostei de matemática, então eu fui professor de matemática, dava aulas particulares, aula em cursinho, isso que quando a gente ensina, o primeiro a aprender é a gente mesmo, né, Hernani? Com certeza, com certeza. Quando reforçamos a aprendizagem. Então, esse gosto por aprender e por ensinar é algo que faz parte também da minha vida. Mas eu tenho uma experiência interessante, eu fui motorista de táxi, no primeiro e no segundo ano de engenharia, motorista de novidade. No tempo do Fusquinha, o Fusquinha, ele tirava o banco da frente, não é? Botava uma cordinha na porta, e aí você fechava a porta e um taxímetro, capelinha, de quase 5 quilos ou mais na frente, tá certo? Mas foi uma experiência maravilhosa, porque eu convivi com muitas pessoas e aprendi também a convidade simples, não é? E importante. E aí me deu uma visão completa de Belo Horizonte, né? Relacionei com muito, porque eu acho que o interior de um carro, de um Uber, é quase um escritório de psicologia, viu? Porque cada pessoa... Eu tenho certeza disso. Disso. Como eu sempre gostei de conversar, então eu convivi com muitas pessoas, com muitas psicologias. Ora a pessoa entra feliz, animada, ora carrega uma série. Como no mundo carrega vários dramas, várias dificuldades, eu aprendi, de fato, a escutar e entender bastante essa psicologia humana. E depois, então, eu me formei em engenharia civil e fiz um curso também de engenharia sanitária como extensão. Trabalhei na prefeitura, fui engenheiro da prefeitura, concursado, trabalhei muito nos canais de Belo Horizonte, muitas dessas galerias hoje, desses rios que correm sob as avenidas, eu pude participar dessas obras de engenharia. Como
Depois fui trabalhar fui professor de estatística do Instituto de Ciências Exatas, da UFMG, sempre gostei de números, e aí, bem jovem ainda, também fui professor de estatística na UFMG, e depois fui convidado por uma empresa particular, uma consultora, e acabei saindo do setor público para o setor privado. Em 1976, eu constituí minha empresa, com esse nome, Exímia, Engenharia e Comércio. Depois eu mudei para Exímia Participações. Não foi uma empresa grande no aspecto de porte, mas foi uma empresa grande, no aspecto da sua idoneidade, no aspecto do cumprimento dos seus contratos, na relação com seus fornecedores, com seu cliente, com seus funcionários. Então, eu diria que a minha, até com esse nome, Exímia foi o nome que eu quis dar para vamos dizer, ter assim, um conceito, um princípio de qualidade, de idoneidade. Então, a Exímia, e fiz várias obras públicas, industriais, de iniciativa própria. Algumas coisas marcam. Então, minha última obra pública, olha, foi a Praça do Papa. Então, em 82, eu tive a oportunidade, não é uma grande obra de engenharia, mas uma obra notável do ponto de vista estratégico de Belo Horizonte, é um cartão de vida. Sabe, agora nós vamos plantar ipês no pé da serra ali, não é? Então, tivemos um momento lá na Praça do Papa. Então, depois eu me inclinei dentro dessas iniciativas. Belo Horizonte só tinha um shopping, lá o shopping BH, foi inaugurado aí em 78. Lá pelos idos de 83, eu disse, olha, isso aí é um nicho, isso aí é uma oportunidade. Acabei viajando para os Estados Unidos, Canadá, visitei vários shoppings, me enfronhei na Associação Brasileira de Shopping Center e acabei identificando esse terreno aqui na Cidade Nova, onde eu moro há muitos anos, que hoje é o terreno do Minas Shopping, não é? Eu tinha adquirido um terreno em Contagem para fazer lá um shopping e eu senti que a ideia era muito grande para o meu corpo estrutural empresarial pequeno. Então, eu tenho que me acoplar com corpos fortes. E aí fiz uma pesquisa em Belo Horizonte e encontrei essa grande figura que se chama Carlos Carneiro Costa, um empreendedor visionário que marcou época em Belo Horizonte, um homem de desafios, que confiou em mim, confiou na ideia, e nós aí juntos trabalhamos aí 18 a 20 anos. Você encontrou um excelente parceiro, né? Pessoa de bom coração, uma pessoa com visão estratégica. Mais corretas, mais idôneas, mais corretas que eu conheci, e mais, vamos dizer assim, visionário, e que deixa um legado, sem dúvida, na nossa Belo Horizonte, não é? Líder, tradição e acabamento, olha. Então, um dos grandes amigos que eu conquistei se chama Carlos Carneiro Costa. E daí, a vida é composta de capítulos. Hernani, sim, me casei, Hernani. Me casei porque, lá pelos 15 anos de idade, eu, como filho mais velho de uma família de 9, sempre muito vinculado a meus pais, preocupado em colaborar com meus pais, em não dar trabalho para eles, em ser um bom filho, ser exemplo para os mais novos. Então, eu tinha esse ideal de família assim, muito sólido. Fazia parte do meu projeto de vida constituir uma família. Não é? Porque a família bem constituída é um oásis de paz, é um porto seguro, é um apoio. Eu, às vezes, brinco, Hernani, que filhos bem educados são um investimento para a nossa velhice, tá certo? Que raramente com certeza. Um filho amado, um filho bem educado, raramente ele abandona os pais ou ele se desinteressa. Então, nós tivemos 4 filhos, já bem encaminhados, casados todos, não é? Foram bons estudantes, são bons cidadãos, e hoje eu tenho 8 netos. Então, 8? Que maravilha! 8 netos. O meu neto mais velho, Hernani, já está fazendo medicina. Oh, que maravilha! Eu fico perguntando a ele se eu já posso guardar umas doencinhas para ele tomar de conta. Não, vovô, tem que ser preventivo. Não deixe o mal ser cortado pela raiz. Não guarde para mim, tome conta, cuide disso. Então, Hernani, hoje é casa cheia, eu moro em casa ainda, na Cidade Nova. E muito ativo. Depois de um certo tempo, eu influencio essa minha atividade na Fundação Logosófica, não é? Que é uma escola de humanismo, onde você desenvolve não só a sua capacidade mental, intelectiva, amplia a sua inteligência, mas desenvolve também sua sensibilidade
não é essa preocupação não só consigo mesmo, mas preocupação com a humanidade. Como é que você pode, de fato, contribuir para formar para uma humanidade melhor, mais feliz, mais consciente, que possa viver com felicidade e paz? Então, esses estímulos da Fundação Logosófica acabaram me levando, por ser uma fundação, a uma federação de fundações, que é a Fundamig, onde eu estou praticamente há 20 anos correlacionando com fundações de direito privado, inicialmente, fundações educacionais, aí eu vou falar de Fundação Dom Cabral, Fundação Pitágoras, a minha própria Fundação Logosófica, o pessoal da saúde, como a Baleia, o pessoal da cultura, do meio ambiente, e aí eu tenho colaborado há quase 20 anos nesse ambiente fundacional. Conhecendo Evandro Neiva, que para mim é outra grande referência na minha vida, Evandro Neiva, vi de Pitágoras, quando o Evandro apresenta lá na Fundamig uma ideia que ele trouxe, quase um pedido do então doutor Charles Lotfi, presidente da Associação Comercial, nós estamos falando aí de 2006, para iniciar um trabalho. Grande pessoa, né? Charles faz muita falta. Nossa, uma pessoa de visão fantástica. Eu adorava ficar conversando com ele. Aí surge um movimento, Hernani, então, com origem na Associação Comercial, encampado pela Fundamig. A Associação Comercial é o segundo setor, o setor da economia, o setor da produção. O terceiro setor, Fundamig, é o setor social, sem fins lucrativos, e aí formaram a base de um triângulo, não é, que tem essa simbologia do Estado de Minas, onde o vértice superior seria o Estado, o primeiro setor, com suas secretarias de Estado, secretarias municipais de educação. Então, o movimento Conspiração Mineira pela Educação surge, vamos dizer assim, de um movimento intersetorial com o propósito de contribuir para melhorar a qualidade da educação pública de Minas. Agora, Hernani, tudo é gigante nesse nosso país, é gigante em Minas também. Porque é um país. A educação, por exemplo, pública, Hernani, do cursos fundamentais, da base, ela abrange 85% do universo infantil e infanto-juvenil, ou seja, a infância e adolescência brasileira, quase 90% está na escola pública. Então, veja que tamanho, que dimensão significa. Só aqui em Minas Gerais, são 3.650 escolas estaduais, em torno de 12 mil escolas municipais, abrangendo aí algo como 250 mil professores e 4 milhões de crianças e adolescentes. No Brasil, você multiplica por 10, tudo isso aí. Então, não é? Então, eu disse, gostei desse tema, porque a vida é capítulos, a vida é composta de capítulos. Eu escrevi bem os capítulos anteriores do meu livro, que é a própria vida. Disse agora, avançando na idade, é hora de você contribuir, retribuir, conversar com jovens, mostrar sua experiência e, mais do que tudo, mostrar a confiança e a expectativa de que nós vivemos num país maravilhoso, num país imenso, de uma multiplicidade de recursos de toda ordem, no subsolo, na superfície, no ar, no sol, 300 dias de sol por ano, Hernani, não é? Então, com todas essas riquezas, e um povo que precisa, vamos dizer assim, evoluir para chegar na dimensão das riquezas internas, vamos dizer, de sua inteligência, de seu comportamento, de sua conduta, de sua sociabilidade, e também do seu trabalho, da sua produção, da sua atividade. Então, o Brasil é um país ainda a ser construído nos mais diversos aspectos. E eu me senti com esse dever de mostrar para a juventude a minha confiança, o meu entusiasmo em relação à vida, sobretudo, em relação ao nosso país. E aí, vou lá agora para a Associação Comercial já há uns 4 anos, participando também do Conselho Empresarial, e o Evandro considerou, como presidente que era, que as mudanças de direção elas são benéficas, porque elas trazem ideias novas, estilo novo daquele que dirige, e a Associação Comercial aceitou bem a minha indicação, e eu estou muito feliz com o trabalho da Associação Comercial, Hernani,
com tantos conselhos empresariais, com uma participação. Tivemos uma participação lá do Lindolfo, meu amigo de longas datas, como presidente, depois o Agnaldo, e agora o Zé de Anchieta, um líder natural, também uma pessoa com uma capacidade de expressão e de liderança natural dentro da associação comercial. Então, estou muito contente e muito assim integrado, e segundo eles, a esse Conselho Empresarial da Educação, esse tema é um tema basilar, é um tema medular. E o que a educação é a medula desse grande corpo estrutural que é a sociedade humana. Assim como a medula que garante a nossa vida biológica, né? Que transporta para os diversos órgãos do corpo os estímulos dos nervos, etc. A educação, para mim, é essa medula da sociedade. Então, há que enriquecer esta educação. Depois podemos falar um pouquinho dessa amplitude de como a educação hoje, ela, vamos dizer assim, deve ser percebida, né? Agora, esse movimento de conspiração mineira pela educação continua? Sim. Eu diria que a conspiração mineira pelo movimento, eu chamo que é um chapéu, é uma abóbada, é um grande guarda-chuva, que vai se ampliando à medida que você consegue, porque nós sempre dissemos que a parceria é a alma da conspiração. Eu digo que esse trabalho nosso da associação comercial, até porque a inspiração da criação da conspiração se deu na associação comercial, eu diria que esse momento nosso do Conselho Empresarial é um novo momento da conspiração. Né? Nós tivemos aí, como todo mundo, um hiato, né? Uma certa acomodação ou uma parada com essa questão da pandemia e toda uma inibição de ações, mas agora eu penso que a gente volta acelerando. Então, esse trabalho nosso da Associação Comercial, ele está no grande chapéu, da conspiração mineira pela educação. Não é? Ótimo. Então, quais os planos do Conselho Empresarial de Educação? O que é que nós fizemos? Dado a grandiosidade da educação, conforme a dimensão, é importante sempre, como tudo na vida, você começar, do pouco ao muito, do pequeno ao grande, do inferior ao superior. Tudo se realiza mediante processos. Nada dá salto na natureza, na criação. Então, uma empresa começa pequena, um movimento começa pequeno e cresce. Lógico que o nosso trabalho na conspiração ou na associação comercial é um despertar da sociedade civil organizada, porque durante muito tempo você sempre trabalhou com os diagnósticos, então há uma tendência natural de trabalhar com a parte crítica, com a parte feia das questões, não é isso? De apontar os defeitos, os problemas, isso está diagnosticado, todo mundo espera uma educação melhor, tá certo? Uma melhor performance no contexto mundial, no contexto da melhor aprendizagem, do melhor resultado. Mas é tão complexo que o Estado sozinho não dá conta mais da problemática do mundo. O mundo está muito problemático. Então, é muito necessário uma organização, uma capacidade de pensar ampla, aquelas mentes capazes, não é que se juntem para pensar o todo também, pensar o Brasil, pensar o Estado, pensar a cidade. Então, o nosso trabalho, Hernani, é muito de despertar as consciências dessa sociedade civil que se organiza em torno do tema e possa dar sua contribuição, se aproximar. Um abraço na escola. Abrace a escola, abrace o professor, converse com os meninos, crie possibilidades, crie oportunidades, tá certo? Mostrem as profissões, mostrem desse trabalho de aproximação. Então, nós criamos alguns ambientes iniciais para o trabalho. Um deles, Anne, é o ambiente das creches de Belo Horizonte. Hoje tem um movimento de creches com 230 creches parceiras da prefeitura com 30 mil crianças. Hoje, nós que não há mais dúvida nenhuma que a vida começa na infância. O grande homem, a grande mulher se inicia na infância, logo no berço. Primeiro no berço, o berço como o berço de valores da família, não é?
E depois a escola também deu a contribuição não só na formação cognitiva, do desenvolvimento da inteligência, mas também dessa formação de valores, de sociabilidade, de viver em sociedade, do respeito ao bem comum, ao bem público, né? do gostar da criação, da natureza, gostar da cidade e ampliar essa capacitação da juventude. Então, a infância é o primeiro ambiente. Depois nós fomos buscar também um ambiente muito interessante, que já é uma instituição importante, que ela conta também com o apoio dos empresários, chama Cidade dos Meninos São Vicente de Paula, ali em Ribeirão das Neves, um empreendimento de 40 anos, que reúne empresários e reúne o terceiro setor, que é uma instituição sem fins sociais, e algumas escolas dentro do ambiente. Fomos também buscar uma ONG muito importante lá em Betim, que se chama Instituto Ramakrishna. Essa ONG hoje é uma ONG muito bem conceituada em Belo Horizonte, no estado, no Brasil, com parcerias internacionais, espetacularmente dirigida por Solange Botaro, que agora, junto com a Nádia da Fundação Dom Cabral, duas mulheres presidindo a Fundamig. Então, que interessante, que coisa boa. A Krishna e a Nádia, da Fundação Dom Cabral. Então, quero conversar com a Solange. Pois é, vale a pena. Solange tem muito a dizer. Solange tem muito a dizer. É espetacular. E outro ambiente também que nós trouxemos, o ambiente das APACs. A APAC é a Associação de Proteção ao Condenado, é um trabalho de recuperação dos detentos, e nós elegemos uma APAC feminina para ter esse trabalho também, porque sem demérito nosso dos homens, mas as mulheres são mais propensas à recuperação, tá certo? São mães, deixar os filhos, às vezes entrar por esse caminho torto, por uma adesão a uma má conduta do marido ou do namorado, quem quer que seja, foi bode expiatório. E as mulheres têm essa perspectiva de recuperação. E nós temos hoje, da Associação Comercial, Conselho Empresarial, da Mulher Empreendedora, da Micro e Pequena Empresa. Então, temos criar essas vinculações, oferecer capacitação, trabalho, reintegração. Isso é a PAC. O outro movimento, Hernani, que nós juntamos, um outro ambiente, nós chamamos de escolas relíquias de Belo Horizonte. Muitos da nossa faixa etária, ou no estadual, ou no Pandiaca Logra, ou no Barão do Rio Branco, ou na Força Pena, ou na Pedro II, ou no Imaco, ou no Marconi, tá certo? Então, nós reunimos aí 11 escolas, 8 estaduais e 3 municipais, para esse trabalho, porque essas escolas, além da sua história, seu currículo de formação de grandes cabeças, de seres ilustres desse nosso Brasil, elas também são verdadeiros monumentos arquitetônicos. Então, hoje, nós temos que preservar a nossa memória. Esse é um trabalho também que a Associação Comercial está fazendo muito bonito, junto com o CODESE, de revitalizar, requalificar a cidade. Aí, Belo Horizonte, Cidade Jardim, Cidade do IP, e a recuperação do centro de Belo Horizonte, arborizar Belo Horizonte. Então, esses monumentos, eles requerem a conservação e destaque dentro da nossa cidade. Isso é uma cultura que a gente tem pouco no Brasil, de recordar os grandes nomes da nossa história, os grandes monumentos que estão em qualquer país do mundo que você vá, você vê a importância que se dá na sua própria história, não é? Então, esse é o ambiente. E, por último, o ambiente maior ainda, que é o da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, com 185 escolas fundamentais e 140, 150 escolas infantis, que é toda. Hoje mesmo estaremos à tarde lá na Secretaria Municipal de Educação, contando sobre esse trabalho de Belo Horizonte, Cidade Jardim, cidade do IP, e vamos dizer assim, buscando adesão do ambiente educacional, porque o tema educação ambiental hoje é o tema da vez, a bola da vez aí, em todos os pontos. Então, para que a escola se integre também nesse trabalho
né, dessa educação ambiental, e já faz isso, mas agora que se integra ao projeto do IP. Então, são esses ambientes, Hernani, que nós estamos, vamos dizer assim, trabalhando como ponto de aplicação, e aí, visitando as instituições, eu digo que a gente faz ponte. Não, a ponte significa identificar a demanda da escola ou a demanda do ambiente, e alinhando com as ofertas, porque muitos estão trabalhando, hoje é uma tendência natural desta responsabilidade social, da empresa cidadã, muitas empresas, muitas instituições estão se voltando para o campo social, sobretudo para a educação. Às vezes trabalhando isoladamente, não é? Então, nosso objetivo é criar um ambiente de sinergia. E aí a gente identifica projetos, identifica ofertas com as demandas da escola e vamos fazendo casamentos, canapses, conexões, enlaces, tá certo? É esse o nosso trabalho de fazer essas conexões. As parcerias são sempre Você viu que importantes, né? eu estou pouco entusiasmado com o assunto, né, Hernani? Ainda bem que você é entusiasmado, né? Ainda bem, graças a Deus, né? Hernani, Quem é que está no... Quem é que tá... Nosso estudo logosófico, Hernani, eu diria que com alegria, entusiasmo e boa vontade, se pode mudar o mundo, a partir do nosso próprio mundo, tá certo? Claro. Eu acho que viver bem é viver com bom humor. Né? É verdade. A minha frase é a seguinte: viver bem é viver com bom humor. Né? Exatamente. A gente nunca perde quando tem bom humor. Né? A gente sempre só ganha, né, com isso. Quem é que Essa é uma compõe lá o panorâmica, conselho? então, uma panorâmica. Quem que compõe lá o conselho com você? Olha, cada presidente de conselho indica 2 vice-presidentes. Inicialmente 2 vice-presidentes. Então, eu tenho uma vice-presidente, que é a Tânia Nogueira, que é da Fundação Pitágoras. Sim. Ela é vice-presidente da Fundação Pitágoras. Então, ela nos dá todo o suporte organizacional, tá certo? Ela tem uma capacidade de organização de dados, de informações, e está à frente do movimento pelo plantio de árvores, que é um movimento integrador. Porque a partir do plantio de árvores, as pontes ficam feitas e nós entramos com outros projetos. Então, a estrada fica construída para trafegarem nessa estrada grandes projetos, grandes contribuições. E fui buscar também um outro vice-presidente na indústria chama-se de chão de fábrica. Esse é chão de escola. Foi um diretor importante de uma escola estadual, nosso parceiro desde o início, Sandro Coelho, um jovem aí de uns 48, um garoto de 48 anos, agora você pode dizer que 50 anos é garoto. Um garoto de 48 anos tinha um projeto maravilhoso chamado Líderes de Turma, com os alunos, despertando os meninos para a liderança consciente, contribuir para um bom ambiente na escola, para apoiar a escola, apoiar os alunos, apoiar os professores. Então, ele tem um projeto maravilhoso, e ele é entusiasmado e lida muito de perto entende a realidade da escola, a realidade do diretor, a realidade do professor. Então, nada melhor do que você fazer essas junções. E o Conselho hoje tem cerca de quase 30 integrantes, porque nós trouxemos, por exemplo, do Conselho da Conspiração, nossos grandes colaboradores, pedagogos, pessoas de alta experiência, o próprio Evandro Neiva está no Conselho, Cláudio Muracá está no Conselho, e aí eu tenho a Sueli Baliza. Sueli Baliza foi reitora do UniBH, foi secretária municipal de Educação de Belo Horizonte, secretária municipal de Contagem de Nova Lima, uma pessoa extraordinária. Eu tenho a Gleisa Antunes. A Gleisa foi pedagoga da polícia, do PROERD. Eu visitei a polícia com a Gleisa agora na sexta-feira. O PROERD é um programa que a Polícia Militar tem de prevenção, trabalha nas escolas, com os meninos de 10 anos, de 12 anos, agora com ensino médio, mostrando o risco das drogas, e o que isso promove, né, em termos de destruição individual, familiar, do conceito social. Então, prevenir as crianças, criar defesas mentais para as crianças não sejam cooptadas por esses pensamentos hoje que estão aí tentando
captar a juventude. Então, o PROERD. Então, a Gleisa tem essa conexão. Tem lá o doutor Aloysio também. O Aloysio é um neuropsiquiatra, é um médico também que está hoje preside o Conselho da Saúde, mas também está na educação, porque há toda uma interação de saúde com educação. Claro. Cabe tudo na educação, Hernani. Então, nós temos aí grandes nomes no nosso conselho. Olha, e vale a pena dizer que nós temos uma liderança dos conselhos, que é outra figura espetacular que estamos conhecendo, que é o Marcos Braffman. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. É a integração dos conselhos. Em torno de cada conselho, nós vamos fazendo as articulações internas também. Então, nós vamos criando essa unidade entre os conselhos da associação comercial, porque cada um se encontra um pouco dentro da atividade do outro. Então, é essa a nossa composição, e a cada momento a gente, à medida que divulgando, muitos vão querendo se aproximar do conselho, e são muito bem-vindos, porque aumenta a nossa capacidade de realização e a nossa abrangência. Então, quantos mais colaboradores tivermos, maior abrangência o nosso trabalho alcançará. Muito bem. Nosso tempo já até passou, né, Cabral? Mas a prosa está tão boa, né? E foi bom também se descartar, mostrar os projetos, foi muito importante esse aspecto, né? E queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? E essa mensagem eu tenho certeza que vai ser sobre a educação, né? Hernani, é isso. Temos um grande... Em termos, vamos dizer, materiais, dos recursos naturais, é um país que poucos têm essas possibilidades. Temos uma população, historicamente, não é, a idiosincrasia, eu gostei muito desse termo, a idiosincrasia humana do brasileiro é da alegria, é da boa disposição ao convívio, é de receber bem as visitas, é de se abraçar. E, então, é um povo historicamente pacífico, vamos dizer assim, afável, mas há uma enorme da humanidade, dos brasileiros ainda em estágios primários de desenvolvimento intelectual, profissional, não é? Então, há um trabalho muito grande, e isso é um dever, porque estamos todos dentro do mesmo barco, Hernani. Então, hoje nós não podemos dizer que um problema de qualquer outro setor da atividade, qualquer ramo da sociedade, ele não nos toca. Nós colaboramos, estamos tão juntos que a gente interfere por ação ou por omissão, por deixar de fazer. Então, hoje é uma grande cruzada, tem que ser um grande movimento de cooperação, a colaboração, eu acho que é o tema. Colaborar, trabalhar em conjunto, compartilhar, não é? Quem avançou mais tem o dever moral de colaborar para que os outros também possam avançar. E assim criamos um ambiente feliz de convivência, porque nós estamos dentro do mesmo espaço. Respiramos o mesmo ar, né? Pisamos na mesma terra, andamos pelas mesmas ruas, pelas mesmas praças, pelos mesmos ambientes. É importante que, sobretudo, os ambientes sejam pacíficos, sejam ambientes de cooperação. Então, é isso, temos uma grande... não se pode brincar mais. Nós não podemos mais, a sociedade precisa acordar, brincar pouco, trabalhar mais, atuar mais e brincar menos, distrair-se menos. Temos grandes responsabilidades com o futuro, com as novas gerações, e aqueles como nós, que já acumulam a experiência de vida, não pode deixar, Hernani, de passar essa experiência e produzir estímulos, disposição, não é? Ânimo para os mais novos, para as novas gerações. Não sei se isso foi é isso aí. Isso, muito bem, viu? Muito obrigado, viu, Cabral? Foi ótimo, né? Hernani, essa data também estará marcada para mim, viu, Esse Hernani? início do terceiro ano. Como é que é? Isso, gratíssimo. Essa data também ficará marcada por essa oportunidade que você nos concede a mim, concede à Associação Comercial, ao Conselho de Educação, à Conspiração, não é? Então, isso. Gratíssimo, viu? E nós vamos conversar mais, né, com pessoas também do Conselho sobre a questão de educação. Eu quero agora definir isso também como um tema básico
do Papo Mineiro. Né? Eu acho que é muito importante. Importantíssimo. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para você, viu? E continue assim, alegre e feliz com toda essa movimentação para que a educação vença. Ô, Hernani, é por isso que eu estou Sim. com 76 anos, com esse corpinho de 75, por causa da atividade física, tá certo? E a saúde, fruto da atividade, da alegria de viver, né? E saber que ainda temos estrada a percorrer. Isso, podemos ir muito mais longe, né? A meta é 100, Sem né? A dúvida. meta é 100. Grande Devagarzinho, abraço, viu, Cabral? um dia de cada vez, sem pressa, Hernani. Sem pressa, Hernani, um Claro, dia de cada vez. claro. Nós já estamos na geração sem pacientes, né? Nós estamos agora tranquilos, né? Tudo agora para melhor. Isso. E um grande abraço, Cabral. Tivemos aí um professor, né? Um grande professor e um grande entusiasta da educação. E eu acho que esse é um tema básico, é a base para tudo. Sem ela, a gente não consegue avançar e o nosso país precisa muito de mais educação. Né? Espero que todos gostem, porque eu gostei muito, estou saindo entusiasmado dessa entrevista. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.